dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem? Aqui é o GCR e eu quero trazer um material novo aqui para vocês, né? Um material um pouco diferente, afinal vai ser um vídeo só. E eu vou falar um pouco aí da minha experiência e vou escrever um cenário aqui pra gente, explicando sobre algumas coisas de segurança de informação, né? E como isso se aplicaria no dia a dia e uma emulação de um ataque, né? Vamos emular um ataque aqui. Não vou usar Kali Linux, não vou usar VM, não vou usar Windows, né? Emular não, gente, desculpa, vou simular aqui uma situação, né? Então não vou utilizar nenhuma ferramenta de VMware, nem coisa do tipo, porque eu quero que vocês entendam os conceitos, né? Talvez são coisas que nunca me falaram e que eu gostaria que quem está entrando na área, né, para quem quer ou para quem já está, escutasse, porque eu considero essas coisas como importante, né? Antes que vocês perguntem, né, mas quem que é o GCR? Bom, o GCR é um cara que mora no interior de São Paulo, né? Eu tô aqui no Talk Info desde o comecinho, né? Então aqui no Talk Info somos eu, o Guilherme Índio, que é de Rondônia, o Kiko. Hoje eu sou analista de segurança, né? Atuo numa empresa aqui da minha cidade e eu tenho alguns cursos na área de segurança. Eu tenho pentest, tenho um curso de hardening, tenho vivência com hardening, né? Tenho vivência também com ataques, faço N laboratórios, tenho 2 cursos de forense, né? Um feito na For Linux e o outro recente na Sec4Us, né? 2 cursos aqui me dão um embasamento muito grande em Linux, aqui em Windows Linux também, né? E aqui também redes da For Linux. Eu quero fazer um de mobile, né? Aqui está se perguntando o que é mobile, né? Só que a pronúncia correta é mobile, né? Sempre lembra do joguinho lá, mobile. E eu tenho outros cursos, eu fiz um curso na ICSI o ano passado também, de segurança de redes, de perímetro, etc. E várias coisas que a gente vê pela internet, né? Estou me preparando para a certificação AZ500, que é uma certificação muito importante da Microsoft, né? E mais pra frente aí, o CHFI, né? Bom, eu não sou um cara muito de certificações, eu acho que isso ajuda, é um complemento, mas eu gosto mais da parte de vivência, né? Gui, mas é importantíssima a certificação. Cara, é importante, mas você tem que pensar em 2 coisas, cara. O dólar é muito alto aqui para nós, né? E, cara, você tem que se dedicar a estudar bastante para quando você chegar na prova, você fazer bonito, né? O conselho é sempre o quê? Estudar o material e fazer os simulados, né? Já paga a prova, adianta aí 6, 5 meses, até 1 ano e vai estudando. 2 professores já me falaram isso, né? Um foi na época da faculdade, meu professor de redes, e o outro foi da For Linux, meu amigo Jota, né? Um grande amigo nosso aí, convidado. Fiz 3 cursos com ele, o cara manja pra caramba. E, poxa, eu não sou um cara que defende tanto certificação, né? Eu gosto mais do hands-on ali, da parte prática. Talvez seja ignorância minha, mas hoje eu tenho que ter algumas, né? Felizmente e infelizmente. Felizmente porque a gente paga, né? E felizmente porque é bom, né? E o que acontece, gente? Eu quero preparar esse guia aqui porque eu acho que é importante para quem está entrando na área. Acho que vai ter aí de 20 minutinhos a 1 hora mais ou menos, né? Não muito mais do que isso, nem muito menos também. Mas eu quero simular aqui um cenário na visão do atacante, na visão do defensor,
na contenção, na pós-contenção, né? E eu quero falar algumas coisas para vocês, tá? Então, o primeiro assunto aqui, você escreve 2 forenses, pronto. Ficou só forense, estava esquisito. Bom, então o primeiro assunto que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: na segurança da informação e na cibersegurança, porque segurança da informação é relacionado a perímetro e equipamentos, né? Ou seja, o perímetro é a rede, né? A borda são os equipamentos. Isso é segurança da informação. Mais a parte física também, né? Segurança física, mecanismos aí de backup, né? Tudo isso é segurança da informação. E nós temos a cibersegurança, né? Que é o que? São ferramentas, soluções, né? Técnicas e conhecimento que combatem a cibersegurança, tá? Cybercrime. Aqui no Brasil é como a gente escrever com I, tá? Na literatura vocês vão achar com I. Não tem problema nenhum. Então não está errado, né, a gente falar cybercrime com I. Bom, então hoje, Gui, o que você faz? Cara, hoje eu sou analista de segurança e eu atuo com ferramentas contra o cybercrime. E quais ferramentas existem, né, contra o cybercrime? Cara, você vai ter ferramentas de CIEM. O que é o CIEM? O CIEM é um sensor, na verdade uma IDS, que ele vai snifar o ambiente, ou melhor, vai snifar o ecossistema, né, da empresa, e ele vai te dar alertas de todas as anomalias possíveis, né? Ou seja, você tem lá a sua maquininha, você de repente é um cara do financeiro e entra um malware na sua maquininha, onde ele faz algumas migrações de processo, e dentro dessas migrações ele consegue escalar privilégios. Ou seja, ele entra pelo seu usuário, fulano com ciclano, que tem algumas permissões, e através de alguns processos do próprio Windows, ele vai escalando, né? Ele vai se instalando e se alterando, né? Até ele conseguir se tornar um administrador, ou melhor, um power usuário ou um administrador. Porque aqui o invasor ele vai conseguir um acesso privilegiado, e a partir daqui ele vai começar o que a gente chama de command control, né? Ou seja, ele vai da sua máquina, ali da máquina da vítima, ele vai se instalar, vai tentar se ocultar e vai começar a executar procedimentos para fazer a varredura de rede, né? Isso aqui é a pós-escalação de privilégios, né? Então isso é o command control, quando ele faz esse processo todo aí, tá? E você como um analista lá do NOC, né? Do NOC não, do SOC. Você vai estar vendo o seu sensor, né? O seu CIEM, e você vai ver que subiu um alerta da máquina aí do fulano com ciclano. E é vamos colocar aqui um nanocore. Não, nanocore não é um malware, um nanocore. Então você vai atuar. É claro que algumas empresas vão te dar alguns sistemas a mais, né, do que o sensor, dependendo do nível do SOC também que você é, né? Algumas empresas o nível 1 atua junto com o usuário na máquina,
ou só em algumas ferramentas, ou em alguns equipamentos, né? O nível 2 às vezes tem essa atuação, ou às vezes tem essa e mais. Vai depender muito de empresa, né? Eu conheci SOCs que o N1 fazia o que o N2 faz em outros SOCs que eu conheci, né? E vice-versa. E isso vai muito do lugar que você trabalhar. Mas aqui você viu esse nanocore e você tem que atuar, né? Então você vai fazer o quê? Vai printar as evidências, todas as evidências lá do seu sensor. Você vai montar um relatório, né, com essas evidências e enviar para as equipes de field, né, para que eles possam atuar em cima daquela máquina. Você vai também entrar em contato com o usuário, né, entrar em contato com o usuário e você vai tentar fazer a contenção desse malware. E como que é feita essa contenção? Pode ser um scanner de vírus, pode ser um bloqueio dos indicadores de malware, né? O que são os indicadores? O registro, né, dos indicadores de comprometimento de um malware. Eu não vou voltar no navegador lá de novo, depois eu faço um vídeo mostrando aí algumas ferramentas que eu utilizo para busca de OCs e análise de malware na internet, né? Mas você vai procurar os OCs, que geralmente são IPs, hashes, né? E você vai efetuar esse bloqueio, tá? Isso aqui, gente, é a rotina do SOC, tá? Isso que é nada mais do que o NOC da cibersegurança. Vamos colocar com I, porque na nossa literatura cibersegurança é com I. Você pode escrever com Y também, eu me acostumei com I, né? E não está errado, tá? Muito pelo contrário, é mais correto do que o Y, beleza? Bom, eu acho que o vídeo vai cortar um pouco aí algumas falas minhas, mas acho que até aqui deu para entender, tá? Mas para não perder a nossa linha de raciocínio, vou te dar um outro exemplo de cibersegurança. Dessa vez o OffSec, né? Que é o Offensive Security, né? O que é isso aqui? São os hackers éticos, né? A empresa, quando ela contrata o pessoal que fez e é bom no pentest, né? Ah, Gui, você é bom de pentest? Cara, sinceramente, não. Porque eu gosto, porque eu deixo de gostar? Não. Eu gosto de pentest, eu faço alguns labs, eu faço try hack, pentest it, hack the box. Caraca, Gui, mas você faz tudo isso e não é bom no pentest? Cara, como eu acho que eu deveria para me ser um bom pentester? Não. Até porque a minha paixão na cibersegurança está em hardening e em forense, né? Ou seja, hoje eu tenho skills de Blue Team, mas veja que interessante, a forense ela está muito ligada ao pentest. Então eu sempre tive um objetivo, e esse meu objetivo técnico é na forense. Só que eu tive que aprender bastante Linux, Windows, exatamente por isso que eu fiz um curso de hardening, né? Embora eu tenha feito para Linux, aqui na For Linux, que foi um curso que, cara, é onde o filho chora e a mãe não vê. É muito pesado. De todos os cursos, eu falava muito pro professor, eu falava, cara, esse é o curso mais pesado que eu já fiz de Linux na minha vida. Mas assim, é muito gostoso também. Eu apliquei isso aqui na prática em outros trabalhos que eu fiz, né? Tenho máquinas nas minhas VMs aqui que são hardenizadas. Fui aprender hardening também para Windows, né? Com os materiais da CIS. Dei uma olhada lá na CIS, né? Enfim,
Então, voltando aqui, existem esses caras que eles fazem o quê? Eles fazem testes de vulnerabilidade. Só que você tem aqui uma coisa chamada Red Team, né? Que difere do Pentest, tá? Por quê? O Red Team, ele simplesmente é focado dentro de algumas aplicações específicas, enquanto o Pentest, ele não é focado em algo específico. Quando o cara te contrata para fazer um Pentest, você vai fazer de 3 maneiras: White Box, Gray Box ou Black Box. Não confundam Black Box, White Box e Gray Box com Hat, porque White Hat, Gray Hat e Black Hat são 3 coisas diferentes. White Hat é quando o cara é ético, Gray Hat fica ali no meio do caminho, e o Black Hat é o cracker, é o fraudador, é o cara do mal, tá? Lembrando que hacker não significa de forma alguma que é do mal. Hacker também difere do fraudador, do golpista, né? Então os caras que lançam ransomware na rede do hospital, que roubam dados, que clonam cartões, que prejudicam as pessoas, esses caras são golpistas, são pessoas que merecem estar na cadeia. O hacker não, tá? A partir do momento que o cara for White Hat, esse cara é um cara que está no mercado, é um cara do bem, tá? Então não confunda isso aqui jamais. Então Hat é diferente do Box, tá? O que é um White Box? White Box é quando você tem informações do alvo, né? O Gray Box, por sua vez, você pode ter algumas informações. Já o Black Box, você não tem informações nenhuma. E o que difere isso aqui tudo para o Red Team é porque o Red Team ele tem uma demanda. Então eu posso ter uma empresa, ter a minha equipe de segurança, né? E contratar os meus Red Teams. Posso mandar uma demanda para que eles façam um teste, por exemplo, em um equipamento que eu acredito que esteja vulnerável, ou fazer um teste, um reteste em cima de uma aplicação que de repente os caras acharam uma vuln, e aí nós mandamos aí pro desenvolvedor, ele foi lá, colocou o código para cobrir, e o cara vai lá e faz o reteste, né? Então o Red Team ele é específico para isso, tá? Só que as habilidades, as skills, muitas são iguais dos pentesters, ok? Tomando um energéticozinho aqui para ver se vai, né? Porque 5 para 10 eu tenho que terminar um questionário de forense ainda, mas vamos lá, né? Vamos gravar aqui, vamos falar das coisas que são legais. Bom, vamos lá. Então eu contratei um cara para fazer um pentest na minha empresa. Existe uma coisa que muita gente ignora, que é a segurança física. Segurança física. Qual que é a primeira coisa que eu peço pro cara fazer dentro da minha empresa? Eu falo, olha, eu preciso que você faça um pentest de segurança física. Mas antes de você utilizar gadgets, Arduino, algum cartão de RFID para você fazer o clone, né? Ou tentar snifar qualquer coisa ali, eu preciso que você vai na minha empresa e faça um negócio chamado shoulder surfing. E o que é o shoulder surfing?
é simplesmente a técnica de você olhar acima dos ombros das pessoas. Não só olhar acima dos ombros, mas olhar por todo o ambiente. Será que a minha empresa tem funcionários que anotam coisas importantes em papéis, em cadernos, em rascunhos e deixam em cima da mesa? É muito comum as pessoas pegarem aqueles bloquinhos de nota, aqueles stickers, e colarem no monitor senha do e-mail, senha do meu cadastro, senha do ERP. É muito comum, né? E isso você começa a pegar vulnerabilidades humanas. E eu vou colocar uma coisa aqui, ó. O elo mais fraco da segurança da informação é o humano. Porque a maioria dos ataques começa no fator humano. Seja num e-mail falso, né? Seja muitas vezes um vazamento de dados, ou ali num clique de address, ou qualquer outra coisa que possa comprometer a rede, né? Comprometer as informações, criptografar tudo, como faz os ransomwares, um erro de desenvolvimento, um erro de implementação, né? O que acontece? Muitas vezes um projeto ele tem um prazo, né? Existe uma coisa dentro de todos os projetos, aliás, dentro de toda empresa, que chama-se visão de negócio. Então, na segurança, por exemplo, vocês não concordam que você tem que ter segurança, mas ao ponto de que as pessoas não parem de trabalhar. A segurança não pode atrapalhar a produção jamais. Por quê? Se a segurança atrapalha a produção, a empresa para de ganhar dinheiro. E tempo é dinheiro. Vocês não concordam que se eu tiver uma pasta e um servidor que tem permissão para o usuário XYZ ter leitura e o usuário ABC ter leitura e escrita, aí eu vou lá e vejo isso e eu deixo todo mundo só com leitura por conta da segurança, os usuários A, B e C eles vão ter dificuldades, eles não vão conseguir executar o procedimento que eles precisam. Vai parar o setor, a empresa vai perder dinheiro. Então tudo é um equilíbrio, né? Inclusive é comum você ouvir as pessoas mais maduras aí da vida dizer que o segredo da vida é um equilíbrio de tudo, né? Das coisas que você gosta, das coisas que você estuda, né? Das coisas que você não gosta, e tudo você tem que pôr um equilíbrio. E a segurança e a cyber não são diferentes, tá? Eu preciso hardenizar um servidor? Preciso, mas até que ponto? Eu preciso hardenizar um sistema, uma aplicação? Preciso, né? Mas até onde eu posso fazer isso sem que atrapalhe? Para vocês terem uma ideia, quando a gente manda um relatório de vulnerabilidade para a gestão, para a diretoria, para os CISOs, a gente não coloca coisas técnicas. Nós colocamos gráficos, números, olha quantas vezes fomos atacados, quantas contenções tivemos, né? Quantas vulnerabilidades críticas temos. Porque tudo isso eles respondem para diretores, para poder investir, para poder trazer mais equipe, né? Ou muitas vezes diminuir. Então é um trabalho de formiga, né? Um trabalho de formiga, você fazer com que a segurança seja boa, mas ao mesmo tempo não atrapalhe a empresa, né? Senão você pode parar algum setor. Tanto é que alguns testes de segurança ofensiva, muitas vezes o contrato vai te dizer que você não pode testar tais endereços, ou tal range, ou tal faixa de IPs, porque ali tem equipamentos sensíveis que um simples scan de Nmap pode derrubar. Lembrando que o Nmap não foi feito para derrubar, porém sistemas antigos ou mal configurados ele pode derrubar. Ah, Gui, como você sabe isso? Literatura, né?
O próprio desenvolvedor Lion Fyodor fala que o Nmap pode derrubar sistemas antigos ou mal configurados. Tá? Existem sistemas críticos que acontecem isso. Então, pessoal, vamos seguir aqui com a nossa linha de raciocínio. Shoulder surfing, olhar por cima dos ombros das pessoas, né? Ver o que elas têm na mesa, o que elas estão digitando no computador e ver a reação delas diante disso. Conheci um amigo que trabalhou em uma grande empresa americana, uma empresa que foi concorrente da Apple muitas vezes, né? Por muitos anos, lá no começo da informática. E um dos caras analistas de infra anotou uma senha num sticker, deixou colado no monitor, um dos chefes viu, e era uma senha crítica. E acredite ou não, mas as corporações, ainda mais americanas, levam segurança muito a sério, porque o bem mais valioso de uma empresa é a informação, tá? É engraçado isso, né? Mas ele foi dispensado da empresa por causa disso, né? Um cara de infraestrutura, e ele não tinha um cargo baixo, ele tinha um cargo mais alto. Então a empresa entende que ele deveria ter uma noção. E aí, se passa qualquer outra pessoa que está insatisfeita ali, pode dar ruim, tá, gente? Pode dar muito ruim. Beleza, mas isso aqui é o pentest físico. Tem muitos outros, né? Tem em portas, em tecnologias RFID, Bluetooth, wireless, tem vários tipos de teste físico, né? Então isso aqui é uma das técnicas que eu peço para o hacker utilizar antes que ele faça qualquer outro tipo de teste, né? Passou o físico, vai para o teste lógico. E aí o teste lógico, eu vou pedir para ele subir um servidor, e esse servidor web eu vou falar, olha, tem um sistema aqui online que o pessoal usa muito, faz um phishing, né? Vai estar no contrato lá, fazer phishing, né? Autorização concedida para fazer o phishing do ambiente tal, no prazo tal, e vai estar tudo no contrato, né? E o phishing, gente, eu acho, chutando, tá, que hoje é a maior falha que as pessoas cometem, porque é difícil um lugar que culturalmente se desconfie de e-mails, de páginas e coisa do tipo. Então esse é um outro teste que também é muito feito por Red Team, ok? E tem alguns setores também dentro de Blue Team que disparam algumas campanhas. Tudo isso para mensurar como está a cultura e como é a ação dos usuários que não são das áreas de TI. Ou muitas vezes pessoas que também são de outras áreas de TI acabam caindo em phishing, tá? Isso é muito comum. Ok? Então, basicamente, o que um Red Team, que um Pentester vai fazer é isso, né? Por outro lado, nós temos o Blue Team. O Blue Team faz o quê? Ele é responsável pelo SOC e por todo o ambiente de segurança e cibersegurança. Então, deixa eu colocar certinho aqui, né? Então, uma das coisas que o Blue Team vai fazer é a parametrização de segurança do ambiente. O que isso significa? Correção de vulnerabilidades, de servidores, né? Computadores, perímetro, usuários, AD, serviços, né? Então, o Red Team ou o Pentester vai passar as vulnerabilidades para o Blue Team, e o Blue Team vai cobrar as equipes responsáveis para que isso seja corrigido, né? Falta um link para que tudo isso aqui seja corrigido. Computadores, está difícil, hein? E aí então o Red Team ou o Pentester vão fazer o reteste disso e o Blue Team vai validar. Tudo isso aqui é documentado, né? Muitas vezes o pessoal do SOC aí, N1, nível 1, 2 e 3 é avisado.
e muitas vezes não. Porque às vezes o Blue Team ou os CISOs, eles podem querer estar fazendo o teste para ver se o pessoal do monitoramento está esperto, né? Então muitas vezes esses testes eles são propositais para ver se o pessoal do monitoramento está esperto, ok? E vice-versa. Então o Blue Team ele engloba muita coisa. Ele engloba tudo isso aqui que eu falei um pouco mais, né? O forense também pode entrar no Blue Team. Acho que algumas empresas não entram. Tenho amigos que trabalham em empresas também estatais aí do governo que são peritos e eles não entram nem em Blue Team nem no Red Team, eles são forenses, são peritos mesmo, né? Eles são tratados como peritos, mas um depende do outro, né? E onde que o perito vai atuar, né? Vamos seguir aqui com o nosso nanocore. Vamos voltar para o nosso nanocore. Imagina que o nanocore ele entrou numa máquina, ele escalou privilégios, migrou os processos, conseguiu acesso de administrador. Vou colocar assim que é mais em inglês, que é mais curtinho, né? Conseguiu acesso de administrador e depois ele ainda fez um rebento na rede. Ele conseguiu esse acesso e depois ele espalhou um malware, né? Imagina que o nanocore fez isso. Eu não me recordo o que ele faz exatamente, tá? Mas eu estou dando um exemplo aqui. Poderia ser um malware qualquer. E aí ele se espalhou pela rede, né? Teve uma coisa que a gente chama de contaminação lateral. Ransomware faz muito isso, por exemplo, né? Então ele vê que existe algum mecanismo de defesa, ele parte para outra máquina, né? Ele tenta partir para outra máquina aí e vai batendo ali, onde ele conseguir entrar, ele vai entrar. Tá, ou melhor, vamos dizer que isso aqui é um ransomware, vamos falar que isso aqui é um WannaCry, né? Que é exatamente dessa forma como ele funciona, né? Então ele conseguiu e ele atacou 100 máquinas. Das 100 máquinas, ele conseguiu fazer isso em 30, né? As equipes viram, né? O Blue Team, o SOC viu, o Blue Team tratou, fez a contenção, o Red Team também atuou ali, né? Conseguindo algumas informações, coisa e tal. E aí entre os peritos, né? Na perícia, gente, você não pode simplesmente pegar a máquina, levar para a tua bancada e fazer a perícia, né? A perícia, ela consiste em uma metodologia. A primeira coisa que você faz é uma coisa chamada cadeia de custódia, né? Porque qualquer informação errada, você pode mudar totalmente a sua perícia. Como a gente está falando de ransomware, né, de WannaCry, de vírus, não muda tanto, tá? Mas quando a gente está falando de uma perícia, por exemplo, de uma máquina de um fraudador, de um computador de alguém que trocava fotos de nudez ou de pedofilia, você tem que seguir todo um cronograma, né, uma documentação, a ISO 27037. Lê isso aqui que você vai entender o que é a cadeia de custódia, tá? Para que você tenha uma sequência, né, um controle, para que você faça análise de todas as evidências da forma correta, né? Então o perito ele jamais pode errar datas. Isso aqui pode incriminar o perito, né? Lugares, nomes, é algo que você não pode se enrolar. No cenário de crimes envolvendo pessoas,
né? E é interessante que a máquina da perícia, a primeira coisa na coleta dela se fazer é desligar. Tá, Gui, mas isso é muito óbvio, né? Você vai ter que desligar a máquina para levar para outro lugar. Sim, só que você não pode, por exemplo, vir no menu iniciar e desligar a máquina. Porque você tem que ter, dentro da perícia, é de extremíssima importância que você tenha os dados voláteis. Então, quando você faz a perícia, você tem que ter esses dados voláteis, que a gente chama de dump, né? A gente faz um dump na memória, que aqui você consegue pegar muitas coisas, né? Últimos acessos, últimos programas, né? Tudo que a pessoa fez de mais recente. É exatamente por isso que na coleta você tira da energia, você puxa o cabo da máquina. Se for notebook, fica com o dedão 5, 10 segundos ali no botão do power e ele vai desligar. Isso aqui não é nesse cenário, tá? Porém, qual que é a perícia feita em cima disso aqui? É feito na rede. A perícia aqui, ela é feita na rede, nos computadores e nos processos. Obviamente, a gente também vai ver dump de memória, porque a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Volatility, né? Você vai pegar esse disco, você vai montar, você vai colocar no seu Kali, você vai montar ele de forma com que não haja nenhum tipo de escrita, de permissão de escrita, é sempre somente leitura, né? Read only, que tecnicamente seria mount, -o, loop, né? RO, né? Que é read only, e o nome do seu dispositivo ali, né? O mapeamento ali que ele subiu. Por quê? Porque senão isso aqui pode infectar também o Kali, né? Em Windows, por exemplo, quando a gente vai fazer uma perícia em Windows, você tem que pegar ali a imagem, né? Você vai jogar em um disco. Esse disco você tem que colocar ele em permissão também de somente leitura, e a pasta que tiver o dump, né, seja ele do HD ou da memória, você vai colocar como escrita, né? E o resto todo do HD ou do pendrive ou do disco que seja, você vai deixar ele em somente leitura, né? Exatamente para que você não se infecte, não dê algum tipo de problema, né? Eu tenho vários tipos de malware, vários tipos de dump aqui que eu resolvi, né? Eu estou fazendo um questionário legal aqui, e eu sei que se eu pegar e tirar do meu Kali Linux, eu vou infectar minha máquina. Então, eu particularmente faço parte da perícia no Linux, né? No Kali, ou você pode usar o Parrot, esse Linux, distribuições feitas para perícia, né? E para hacking, para segurança, porque quando você colocar o disco ele não vai montar direto, tá? Então isso aqui é de extremíssima importância, e aqui não é diferente, né? Só que aqui você vai o que? Você vai pegar ali os logs, né? Os possíveis backups da rede, para você fazer análise por todo o ambiente, de onde o ransomware veio, a partir de onde, né? A origem, se for servidor, se for computador, e daqui a gente consegue muita informação, né? Então, tecnicamente, as áreas são essas, né? Claro que dentro disso aqui existem várias ramificações, tem ramificação dentro do Red Team, do Blue Team, milhares de ferramentas e tipos de profissionais e linhas de raciocínio diferentes, né? Cada profissional vai trabalhar de uma forma diferente, de uma linha de raciocínio um pouco diferente. Porra, mas Guilherme, eu tenho que saber tudo isso aqui? Cara, é excelente que você saiba tudo, né? Porque na segurança da informação, você tem que entender de sistemas operacionais, coloca assim, ó, SOs, né, sistemas operacionais, e suas estruturas. Você tem que entender de redes, você tem que saber de pelo menos um pouco de lógica de programação,
né? Tem que entender de web. Não precisa ser um desenvolvedor, mas entenda a estrutura, entenda um pouco do JavaScript, um pouco do PHP, né? Um pouco do HTML, do CSS, arquivo JSON e N coisas aí que você precisa aprender para que você se torne um profissional. Por quê? Porque você tem que ter destreza. E além de destreza, você tem que tirar conclusões. Você, quando faz uma análise, se você vê lá que no seu CIEM subiu uma porta 5.900, eu sei que eu venci, né? Eu sei que quando alguém tenta bater muitas vezes na porta 445, eu sei que estão tentando atacar o SMB, né? Ou se de repente eu encontrei alguma anomalia na porta 40.000, isso aqui pode ser um backdoor, né? Então eu tenho que ter essa destreza e saber esses conceitos, tá? Considero de extremíssima importância. Outra coisa, os principais pilares da segurança da informação, né? Isso você também tem que saber, tá? Porque imagina que você sofreu um ataque e esse ataque é de uma empresa que você tem 1000 máquinas, né? E de repente você descobriu que tem 10 milhões para investir em segurança da informação num prazo de 1 ano, com várias equipes. Você foi lá e investiu 10 milhões de reais nesses 1000 ativos, né? Dessas 1000 máquinas, sei lá, 200 servidores, né? Sei lá, 500 computadores, vai até mais aqui, né? 300 computadores, 100 switches, de repente 10 roteadores, e por aí vai, né? Até dar 1000. E aí você investiu esses 10 milhões, você tem equipes de SOC, equipe de Blue Team, equipe de Red Team, terceiriza algumas outras coisas, faz campanhas. E aí você tem 5 pilares, né? Confidencialidade, você tem integridade, disponibilidade, autenticidade e o 5 eu não me lembro, legalidade. Beleza. Confidencialidade, palavrinha chata, né? Grande também. Então você tem isso aqui e, cara, você pode investir quanto for. Investir 10 milhões de reais. Tenha certeza que um simples e único ataque derruba tudo isso aqui. Principalmente esses 3 caras aqui, ó. Tá? Ou os 4. A legalidade ela fica mais por conta de algum funcionário estar agindo de má fé dentro da empresa fora da lei, né? E hoje nós temos a LGPD, então isso aqui se fortaleceu demais de uns 2 anos para cá, fortaleceu muito mesmo. Tanto é que o ranking de países mais seguros, né, no Brasil ele estava bem embaixo e hoje acho que está entre os top 20 ou top 15 da lista aí dos países com mais segurança da informação, né? Parabéns a todos os brasileiros profissionais dessa área. Ok, seguindo aqui, né? Vamos lá então. Do que se trata a confidencialidade? Muitas vezes o nome em si ele já faz com que a gente entenda, né? Mas ele é relacionado à privacidade das informações, né? Então vamos supor, imagina que eu, MCR, eu sou um cara de infra e eu mantenho um file server para as pessoas da empresa utilizarem, né? Eu posso mexer
nesses dados dessas pessoas, eu posso abrir, eu posso alterar? Jamais. Eles são confidenciais e só podem mexer nesses dados as pessoas que são donos. O funcionário Zezinho criou uma planilha que ele guarda no meu file server. O meu file server, ele tá em beta no ar, e o Joãozinho, o Zezinho, né, ele guarda esse arquivo no file server. Só que eu não posso jamais mexer nisso. É crime eu alterar, né, um arquivo do qual eu sou custodiante. O que é o custodiante? O custodiante não é o dono. Para mim não falar besteira, eu vou até dar uma lida aqui para vocês, né? O custodiante é a pessoa que protege, que guarda. O custodiante, ele pode ser o analista da infra. Deixa eu beber um gole aqui de energético. Garganta seca essa hora. O custodiante, ele pode ser o analista da infra ou o analista de segurança. Aquele cara que guarda. Eu hoje sou responsável pela segurança de um servidor X. Eu sou responsável pela infraestrutura de um servidor Y. E eu aqui nesse contexto sou o custodiante. O Zezinho, ele é o dono da planilha. E isso vai implicar em outros pilares, né? Qual pilar que isso pode impactar? Isso pode impactar na autenticidade. Por quê? A autenticidade é a confirmação de que os dados possuem legitimidade. Não houve manipulação e intervenção de terceiros, de pessoas que não poderiam mexer na planilha do Zezinho. O Zezinho e talvez algumas pessoas da sua equipe tenham permissão para isso, legalmente. Então percebam que isso também acaba caindo na legalidade, né? É uma política de segurança, e essa política de segurança tem que existir. Horário, acessos, máquinas, arquivos e envio e recebimento de dados, né? Tudo isso tem que estar dentro da legalidade. Então percebam que é esses 5 pilares, né? Existem outros também, tem o não repúdio, né? Existem mais, mas percebam que esses pilares eles são interligados. Se você quebrar um, todos os outros são derrubados, né? Integridade, por exemplo, é a preservação dos dados, né? A disponibilidade é você manter aquele dado disponível o dia e a hora certa que ele precisa, né? Muita gente acha que isso aqui é só manter o servidor no ar. Ah, pronto, o servidor está no ar, ele está disponível. Mas e se o Zezinho precisa desse arquivo aqui no file server das 8 da manhã até, sei lá, as 15 da tarde, e depois ele vai fazer outra atividade, vai acessar outro servidor? Eu tenho que manter isso aqui 24 horas no ar? Não. Eu não tenho que manter isso aqui 24 horas no ar. Isso aqui tem que ser retirado. Tem que existir uma regra que diz, olha, a partir das 15 horas esse arquivo aqui é para o Zezinho, e esses serviços estarão indisponíveis para ele. Então existe uma regra, tem que existir uma regra. A disponibilidade, ela trata disso, não só de estar no ar, tá? Então tem que funcionar na hora certa, no momento certo, para as pessoas certas, tá? Então perceba que todos esses pilares aqui, eles estão interligados. E você pode investir 10 milhões, 100 milhões, 30 milhões, 1 bilhão de reais na sua segurança, que o invasor, ele vai precisar só de uma falha, uma única falha, para ele derrubar e acabar com esse império, e tudo isso aqui
que está por trás. Então percebam o quanto a segurança da informação é importante e como ele pode impactar em todo mundo, né? Para vocês terem uma ideia, eu vi uma reportagem hoje, cedinho, que uma médica, ela conseguiu manipular alguns medicamentos, uma médica não, uma enfermeira, não me lembro do país, tá? Mas não foi no Brasil. Ela conseguiu manipular os medicamentos através de uma falha de um software, e não foi falha de hack não, tá? A falha que ela encontrou, entre aspas, né, é porque ela viu que as máquinas não estavam monitorando em tempo real o estado de glicose dos pacientes. Então ela aproveitou esse erro no programa e subia a dose em vários pacientes que eram dos senhores já do exército, e por algum motivo ela matava todos eles. Ela matou 20 e ela foi indiciada muitos anos depois de 7 pacientes que faleceram. Se existisse na época uma equipe de pentest ou de Red Team, talvez isso não tenha acontecido, né? Então, bom, gente, é o que eu queria passar um pouco para vocês. Eu sei que ficou um pouco longo, desculpa o vídeo aí que acabou cortando um pouco, talvez no começo, aí, os primeiros 10, 15 minutos minha voz não fique tão boa, tá? Mas eu acho que isso aqui é interessante, eu acho que é um conhecimento legal, né? A gente simulou uma situação, eu pude explicar um pouco aqui de cada área que faz o Blue, o Red, o Pentester, o Perito, né? Que é o que eu acho que gosto mais aí de todos eles, mas eu gosto dessa área aqui da perícia. E, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. O Índio sempre posta, o Kiko sempre posta, faz muito tempo que eu não faço nenhum conteúdo bacana. Muito obrigado a esses 40 minutinhos, não sei quanto tempo vai ficar, 1 hora. Segue a gente lá no Instagram, por favor, tá? Tá lá, Talk Info Podcast. A gente também tem o nosso Facebook, aqui no YouTube, e em breve a gente vai trazer um pouco mais de conteúdo, beleza? É isso aí, gente. Um abração.